Boa noite, pessoal. Um momento. Estamos hoje aqui com a médica veterinária Valdeluce Félix. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Foi médica no Centro de Diagnóstico e Reabilitação Equina, CEDRE, em Marechal Deodoro, Alagoas. E atualmente é pós-graduanda no Programa de Biociência Animal da Universidade de São Paulo, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, USP, FZA. Doutora Valdeluce, a senhora prefere que as pessoas interrompam a senhora ou que mande mensagem aqui com as dúvidas? Tá desligado o microfone. Olha, eu com tecnologia, desculpa. Eu prefiro que, se for surgindo dúvidas, você pode me interromper, porque é uma apresentação relativamente rápida, então, para a gente ir fluindo mais na discussão. Às vezes até as pessoas deixam para perguntar no final e acabam esquecendo que iam perguntar. Aí eu prefiro que pode ir interrompendo, você pode me chamar aqui. Pronto, então a senhora pode ficar à vontade, certo? A doutora Tá, Valdeluce vai falar hoje sobre manejo de feridas em equinos e qualquer coisa podem mandar dúvidas para ela está à disposição de vocês. então, deixa eu só compartilhar aqui. Não, compartilhar já está compartilhado. A senhora pode colocar em tela cheia também, se a senhora preferir. Tá, Pronto. pronto. Aqui. É, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite do Grupo Eco, pelo convite do professor Pierre, agradecer a Ana Paula, os meninos que compõem o Grupo Eco, e hoje eu fiquei muito feliz com o convite, né? É uma honra voltar é, com o objetivo de ajudar um pouco na formação, principalmente das pessoas que fazem parte de um grupo do qual eu fiz parte, né? Então, vamos lá, Nós não que levar mais agradecemos a tempo. senhora, é muito bom tê-la aqui conosco, certo? Obrigada. Como já foi falado, né, eu vou falar um pouco sobre o manejo de feridas em equinos. É, eu sou médica veterinária, não tenho muito tempo de formação, tá? Então, é, é isso aí. Então, sou mestranda em biociência. O meu mestrado, ele é com equinos, mas eu trabalho muito mais com a parte de patologia clínica. Mas eu vou tentar ajudar aqui no que eu posso. Vamos lá. É, a pele, como a gente conhece, é o maior órgão que temos no corpo, não é isso? E ela tem função de proteção mecânica, constitui barreira natural, protegendo músculos, vasos e outras estruturas. A perda da continuidade da pele, com lesões, ferimentos, acaba criando uma porta de entrada para os micro-organismos. E com isso a gente acaba expondo, né, os tecidos à ação desses micro-organismos. É, a partir daí você passa a ter uma infecção, né, você passa a ter um tecido infectado. É, só em ter essa descontinuidade, né, da pele, a gente já consegue ver algumas alterações, como o pH e, naturalmente, a microbiota da pele. Segundo Neto, os ferimentos de pele representam uma das mais frequentes ocorrências na clínica de equídeos. Então, vocês vão encontrar muito, vocês devem ver muito isso no grupo, né? Muitas feridas, muitas lesões, né? Eu acho que é quase 90% da nossa clínica não cirúrgica. É, então, esses ferimentos frequentes, eles acontecem geralmente devido ao comportamento ativo do cavalo, né? O cavalo, ele é uma presa, né? E por estar sempre, ele está sempre em atenção, ele está sempre pronto para fugir, por isso ele tem essas reações rápidas, né? Então, que acabam tornando ele um, um alvo,
né, acaba tornando ele suscetível a essas lesões, esses ferimentos. Bom, além da nossa ação, né? Então, a gente pega o animal, coloca ele em atividades esportivas, atrela uma carroça, coloca uma carroça nele e tudo. Então, a gente acaba também expondo esse animal às lesões, né, às feridas. Aqui eu vou falar para vocês um pouquinho dos tipos de feridas, né? Elas podem ser perfurantes, que essa é uma das mais preocupantes, porque ela é uma ferida que aparentemente ela não é tão grave, mas a gente não sabe, né? Ela perfurou ali, é um pequeno, algo pequeno, mas você não sabe a profundidade, você não sabe o que, até que estruturas ela acometeu, né? Elas podem ser incisas, os cortes, né, que a gente encontra, contusas, e podem ser associadas, né? Uma, duas ou três dessas, né? Elas são também classificadas de acordo com a contaminação ou não, né? Então, elas podem ser limpas, que são aquelas que não apresentam inflamação, onde a gente não tem, onde não são atingidos os tratos respiratórios, digestivo, genital ou urinário. Um exemplo de uma ferida limpa é a desmotomia, de anular. Por quê? Porque geralmente elas são feitas, geralmente não, elas têm que ser feitas em ambientes controlados, como centros cirúrgicos, e utilizando materiais assépticos, né? Então, é, elas têm, as feridas limpas, elas têm essa característica, né? Geralmente elas são feitas, elas acontecem em locais controlados, né? Então, a pele está saudável, nesse caso. Eu tenho aqui algumas anotações importantes para não esquecer, tá? De falar para vocês. É, isso. As limpas contaminadas são aquelas nas quais os tratos respiratório, digestivo e urinário são atingidos, porém em condições controladas. Um exemplo é a laparotomia exploratória. Eu vou estar num ambiente controlado, né, eu vou acessar trato digestivo, né, em alguns casos para fazer a descompactação daquele segmento do intestino. E ela tem uma característica importante, que muitas feridas, elas podem ser elevadas à categoria de limpas contaminadas. Então, eu posso pegar uma ferida contaminada, que eu vou falar no próximo, e transformar e tornar ela uma limpa contaminada. Como é que eu faço isso? Eu vou ter aquela ferida contaminada, aquela lesão, eu vou lavar, se for o caso, eu vou fazer uma sutura, e aí eu torno ela uma limpa contaminada. As contaminadas, né, que são aquelas que, com mais de 6 horas de evolução, que constitui 90% das lesões que nós encontramos na clínica. Geralmente elas são sujas, né, são feridas sujas, tem presença de pelo, de feno, de capim, de fragmento, enfim. Elas são nosso principal desafio, né? São aquelas que a gente vai, de alguma forma, vamos ter que fazer um debridamento, vamos ter que fazer uma limpeza boa para poder iniciar o tratamento. E as sujas ou infectadas, que são aquelas onde há contaminação por micro-organismos patogênicos, que causam infecção em ambiente não controlado. Geralmente essas feridas elas são caracterizadas pela presença de edema e supuração. Bom, eu vou falar rapidinho assim sobre a lógica básica do ferimento, né? Então, desculpem o, o desenho, mas foi a melhor forma que eu encontrei de ilustrar para vocês. Digamos que aqui nós estamos, opa, passei. Nós estamos vendo a pele, aqui é a lesão com um tecido já inviável, né? Em azul, eu tenho aquela borda direta, que ela está diretamente em contato com a lesão. A bordinha vermelha é aquela bordinha rosa, né? Aquela bordinha rosa, que é aquela área intermediária
que divide o que está próxima à borda e o tecido viável. E a pele saudável, que é essa rosa mais clarinha aqui, tá? Então, vamos lá. Se eu não tomo os devidos cuidados e não sigo os devidos procedimentos, não faço boas escolhas, eu vou ter um aumento da minha lesão de tecido não viável, eu vou ter o distanciamento dela para a pele saudável. E aí eu sigo não tomando as decisões mais adequadas, né, para o tratamento dessa ferida. Eu tenho muito mais distanciamento da área lesionada, né, do tecido inviável. Eu tenho um aumento da ferida, uma ferida que chegaria com 3 centímetros, mais ou menos, ela vai aumentar para 9 centímetros, é o que a gente mais encontra, geralmente o proprietário ele chega relatando, mas era uma ferida pequenininha e foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, é por isso, né? Então, a gente está tendo o afastamento desse tecido inviável para a borda, né? Para o tecido viável. Aqui eu tenho um esquema, isso aqui é um esquema ilustrado dos mecanismos de reparação tecidual. Então, aquela lesão que parece ser inofensiva, ela está passando por todo esse processo de ativação, de resposta vascular, de coagulação, exudação. Aqui é só uma ideia para vocês verem como é complexo. É um corte, a gente pensa, não foi um cortezinho, mas ela vai passar por todo esse, do corte pequeno ao extenso. Ela vai passar por toda essa resposta. Bom, aí a gente fala um pouquinho sobre a cicatrização, que é uma das partes mais importantes, né, para o nosso tratamento, né, para a evolução do nosso tratamento. A cicatrização da pele, ela é alvo de estudos pelo interesse clínico, científico e econômico, né? Então, para a gente saber o que é que a gente vai científico, né? Para o que a gente vai descobrir de novos tratamentos, o clínico que vai utilizar desses estudos para levar para a prática, né? E poder evoluir de forma positiva nos tratamentos de feridas, e econômico porque um animal lesionado é um animal fora da sua atividade principal, né? Então, seja esporte, seja carroça, enfim. Após uma lesão, acontece um conjunto de eventos bioquímicos bem complexos e orquestrados, né, que se estabelece para reparar esse dano. Eu tenho um artigo, assim, eu dei uma pincelada, mais ou menos, do que acontece. Eu não fui tão profundo, não foi tão profundo que eu vou falar aqui para vocês, mas eu tenho um artigo, eu posso disponibilizar para vocês a qualquer momento. A Ana Paula ou a Iana me mandam um e-mail que eu respondo com esse artigo, que ele vem bem explicadinho em todas as fases da cicatrização. Bom, em 1910, a cicatrização, ela foi classificada em fases. Ele classificou em fase de inflamação, proliferação, formação de tecido de granulação, contração e remodelação. Em 2005, Clark e outros cientistas, outros pesquisadores, eles reclassificaram esse processo. Então, ele dividiu em fase inflamatória, que ela acontece logo após a lesão, onde você vai ter a liberação de substâncias vasoconstritoras. O endotélio e as plaquetas vão estimular a cascata de coagulação, e mais uma série de eventos vão acontecer para que haja a liberação de fatores que vão atrair os neutrófilos, né? Esse processo é chamado de quimiotaxia. Aí você tem a fase proliferativa,
que é constituída por 4 etapas fundamentais, que é a epitelização, a angiogênese, a formação do tecido de granulação, que às vezes no equino é a fase mais complicada, né, e às vezes a fase até que atrapalha um pouco essa cicatrização, e a deposição do colágeno. Ela vai ocorrer mais ou menos a partir do quarto dia após a lesão e pode chegar a 22, 24 dias. Às vezes um pouco menos, tá? E daí a remodelação. A remodelação é a fase mais importante desse processo de cicatrização, porque você vai ter a deposição de colágeno. E essa deposição de colágeno ela acontece de forma organizada. Essa, como eu já falei para vocês, é a fase considerada mais importante porque você tem a modificação do tipo de colágeno, você tem a substituição do colágeno tipo 3, que é um colágeno mais fino, por um colágeno mais espesso. Então, isso tem que seguir um processo correto para que você tenha essa deposição do colágeno. Então, assim, como eu falei para vocês, foi bem superficial, assim, pincelado superficialmente, porque a fase de de remodelação, ela é bem destrinchadazinha, assim, tem várias etapas, entendeu? Que são importantes que você conheça. E também é importante lembrar que, a depender da extensão desse ferimento, você vai levar 30, 60, até 90 dias ou mais, né, para você ter uma resposta, né, para você ter o fechamento daquela ferida, você finalizar o seu tratamento. Bom, depois disso, nós chegamos a que eu chamo de moral da história, que é o como tratar. Primeiramente, a gente vai fazer a limpeza, né? No primeiro momento, a gente faz a limpeza. Como é que a gente vai fazer essa limpeza? Com tricotomia, imobilização, lavar essa ferida. E durante o tratamento, a gente vai fazer limpeza também, né? Então, a limpeza ela vai estar presente em todas as fases dessa cicatrização, ela vai estar durante todo o seu tratamento. Eu vou falar muito aqui sobre limpeza, falo muito sobre limpeza, porque a limpeza ela é bastante importante. Eu posso dizer para vocês que a limpeza ela é o divisor de águas, né? Ela é essencial. Então, tem limpeza, você vai ter uma evolução positiva. Não tem limpeza, você não vai ter uma evolução, né? E para isso, a gente precisa também conhecer quais os tipos de produtos que a gente pode utilizar, né? A priori, são os antissépticos, né? Que tem a formulação feita com a função de destruir e inibir os patógenos, né? Os micro-organismos. Basicamente, sua formulação é hipoalergênica, de baixa causticidade, de preferência, com função de destruir micro-organismos e inibir seu crescimento quando aplicado sobre os tecidos vivos. E aí, nós temos os antissépticos, né, e que eles são separados, são divididos em degermante e tópico. Os degermantes, que são aqueles que são à base de um agente tensoativo, é um sabão, e o tópico, que ele é um veículo aquoso, né? Então, nós temos o álcool, o 70, que é o mais utilizado, o ducloconato de clorexidine, muito mais fácil falar clorexidine, né? Degermante alcoólico e aquoso, o iodo, pode ser tópico, degermante e a tintura de iodo, a água oxigenada, a solução de DAC, que é o hipoclorito, basicamente, e o permanganato de potássio. Bom, aqui, em resumo, né, que é um resumo que é bastante importante, que eu queria muito que vocês, se pudessem, focassem nesse resuminho aqui, para vocês entenderem que vocês vão utilizar na rotina, vocês entenderem qual o antisséptico que você vai usar para determinado tipo de ferida que você tem, né? Então, aqui nós temos aqueles que são à base de álcool, né?
E aqui ele separa o tipo de antisséptico, o início da ação, quando ele começa, a irritabilidade, a ação residual e diante da matéria orgânica como ele se comporta. Então, vamos lá. O álcool 70, ele tem um início de ação imediata, tem alta irritabilidade, nenhuma ação residual, o que eu julgo como algo que não é tão legal, que não é bom, porque, de certa forma, você precisa ter uma ação residual, porque quando você está tratando ferida, você, por mais que você faça 3 vezes ao dia a limpeza, você precisa que aquele antisséptico que você utilizou, que ele tenha uma ação, que ele perdure lá enquanto não chega a hora da próxima limpeza, né? Do próximo tratamento. E em matéria orgânica, ele inativa o álcool. A clorexidina alcoólica, ela tem o início de ação de 15 segundos, uma baixa irritabilidade, uma ação residual de 6 a 8 horas, e em matéria orgânica, ela continua ativa. Então, isso é bastante importante, porque por mais que eu limpe, beleza, 6 a 8 horas, eu tenho de ação, ela está ali, agindo, entendeu? E por mais que chegue alguma matéria orgânica, ela continua ativa. Tem ação, acabam sendo agentes antissépticos com função bacteriostática, né? Então, ela impede a ação impede que o micro-organismo faça a ação dele, né? Faça a função dele. Esses daqui são a base de álcool, como eu já falei, né? E aqui são os que são a base de agentes tensioativos, sabão. Aí nós temos a clorexidina desgermante, que ela tem um início de ação de 15 segundos, uma irritabilidade baixa, uma ação residual de 6 a 8 horas e em matéria orgânica segue ativa. O iodo, tanto tintura como desgermante, início de ação imediato, a irritabilidade é alta, a ação residual é nenhuma e em matéria orgânica ele inativa. Iodóforos, também tintura como desgermante, de 1 a 2 minutos, irritabilidade média, ação residual de 2 a 4 horas e em matéria orgânica ele vai ter uma redução da atividade. Ali eu tenho a água oxigenada, que o tempo de início de ação é imediata. Esse aqui são as bases de água, né? A solução aquosa. Irritabilidade alta, ação residual nenhuma. Em matéria orgânica, ela é inativa. O permanganato de potássio. Ela tem o início de ação de 2 a 5 segundos, irritabilidade baixa, ação residual nenhuma, e em matéria orgânica, ele perde gradativamente a sua função. Depois eu vou falar um pouquinho do permanganato, porque eu gosto de utilizar, né? Mas eu sei que, como ele tem uma ação residual baixa, eu vou precisar utilizar ele mais vezes, e às vezes até em concentrações mais altas. E a solução de Dakin, que o início de ação é 2 minutos, 2 a 3 minutos, a irritabilidade alta, a ação residual nenhuma, e em matéria orgânica ele continua ativo. Né? A solução de Dakin ela é muito boa para você fazer aqueles, não sei se eu posso chamar de banho de imersão, pedilúvio. Não é banho de imersão, não, banho de imersão é completo. Pedilúvio, né? Então, aqueles casinhos de broca, em casco, a solução de Dakin funciona muito bem. Inclusive, eu aprendi isso no grupo. Bom, para isso, a gente precisa saber também que eu tenho esses antissépticos, mas eu preciso saber que em alguns deles, eles têm ações, as combinações dele, elas podem acabar anulando o efeito um do outro. Como é o caso da clorexidina com o iodo, vai anular, e o caso da água oxigenada e permanganato de potássio.
Mas a gente também tem aqueles que causam sinergia, né, que tem a sinergia, que é o caso da clorexidina desgermante com clorexidina alcoólica. É, durante os tratamentos, durante as abordagens de feridas, a gente precisa ter alguns pontos de atenção. Quais são eles? Em quais condições serão feitos curativos posteriormente? Esse animal ele vai ficar onde? Esse animal, quem é que vai tratar? Quem vai realizar? É, ele vai ficar num aras? Ele vai ficar numa propriedade? Quantos animais tem naquela propriedade? O tratador ele vai conseguir dar conta? Ele vai conseguir fazer aquele tratamento 3 vezes ao dia como eu preciso que seja feito para que eu tenha um bom resultado? Explicar o curso provável daquela ferida ao proprietário, ao tratador, deixar ele ciente, é, deixar ele ciente que se esse animal ele tiver em contato com a terra, em contato com água, é, eu posso não ter uma evolução muito boa, né? Se eu não fizer o tratamento correto, se eu não mantiver esse animal no local adequado, eu não vou ter uma boa evolução dessa ferida, desse tratamento, né? É, Outro ponto de atenção é você observar se no local tem água limpa, tratada. Eu já cheguei em propriedades que o tratamento estava sendo feito com a água do coxo. A ferida estava sendo lavada com a água do coxo. Então fica um pouco complicado, né? Você está levando, você tem um problema e você acrescenta mais outros problemas, né? A gente tem que adaptar à realidade, a gente tem que fazer a adaptação do nosso tratamento à realidade que a gente encontra. Então, eu vou chegar no local e a pessoa, o proprietário, o tratador não tem um antisséptico, não tem um degermante, não tem uma clorexidina degermante, não tem um iodo. Ah, mas eu não posso comprar. A gente também atende pessoas, a gente não só atende, não vai, na nossa vida profissional, a gente não vai encontrar sempre aquelas pessoas que estão dispostas ou que têm condições financeiras de fazer todo o tratamento que a gente indica. Então, preciso, não tenho degermante, não tenho a clorexidina, não tenho água oxigenada, o que que eu vou fazer? Sabão de coco, sabão bruto. O que importa é que você faça a limpeza 3 vezes ao dia, né? Então, são esses alguns pontos de atenção, né? E saber também que, além da limpeza, a gente precisa também saber que, além da limpeza, né, desses tratamentos já consolidados, nós também temos os tratamentos alternativos, né, que são o óleo de girassol, que estimula, ele é rico em fatores de crescimento. O mel de abelha, aí quando você vê mel de abelha, é o que é mais indicado, mas também pode ser utilizado açúcar, né? Porém, ele é bem caro o tratamento com mel de abelha. Ele tem ação antimicrobiana, anti-inflamatória, além de estimular novos fatores de crescimento. Nós temos é, a utilização de fitoterápicos, como o barbatimão e a arnica, né? Tem propriedades antissépticas, a arnica tem a ação anti-inflamatória. Esse outro tratamento alternativo com o uso do pericárdio conservado em glicerina, né, cobrindo a ferida, cobrindo a lesão, porém, você encontra alguns trabalhos já não tão a favor do uso desse pericárdio, porque eles acreditam que pode aumentar a contaminação, né, eu acho que algum desses trabalhos fala sobre isso, algum trabalho fala sobre isso, e as terapias orientais, né, com o uso de moxa bustão, que é aquele, como se fosse um charutozinho em pontos de acupuntura. Acho que vocês veem muito isso no Grupo Eco, porque o professor Pierre, ele é especialista na área, né? Então, a acupuntura também em pontos que estimulam a cicatrização. E o ozônio. É, O ozônio, eu também vi que o Grupo Eco, ele usa bastante, o professor Pierre também usa bastante o ozônio.
eu não tenho como falar para vocês aqui sobre o ozônio, vou logo adiantando, porque eu não tenho prática. Eu conheço alguns colegas profissionais que fazem uso, mas eu nunca precisei utilizar o ozônio nos tratamentos. Mas conheço pessoas que fazem, conheço pessoas que falam bem do tratamento com ozônio, né? Bom, isso aqui é um trabalho que eu encontrei e eu gostei muito dele, porque é aquele trabalho tipo sincerão, sabe? Assim, você observa que é, ele foi feito para mostrar uma realidade. Aí a gente não sabe se a pessoa foi bem sincera, se o autor do trabalho ele foi bem sincero para mostrar que é, a ideia dele não foi exatamente como ele achava, ou se realmente para mostrar que determinadas feridas, determinados tratamentos, apenas a limpeza vai ser o suficiente. Então, nesse trabalho, ele usou barbatimão no grupo tratado, animais tratados com em feridas, e no grupo controle ele usou só água e sabão. E aí, nos primeiros 28 dias, ele observou, né, ele fez a avaliação pela porcentagem da contração da ferida, né, porcentagem não, pelos centímetros quadrados, né, então ele ficava medindo o quanto que essa ferida ela retraía. Então, nos primeiros 28 dias, o grupo tratado com barbatimão, ele apresentava uma diminuição, só que não era estatisticamente relevante, né? Não era, enfim, não era significativo, essa palavra. Não era significativo, não era estatisticamente significativo. Então, mas aí você observa que realmente ela diminuía um pouco mais do que a que era tratada com sabão, com água e sabão. Só que, a partir do 35º dia, ele passou a observar que a situação se inverteu. E aí, os grupos tratados com água e sabão, o grupo tratado com água e sabão, os animais tratados com água e sabão, tinha uma retração maior. E aí, quando ele fez toda a avaliação, ele viu que, estatisticamente, o tratamento do grupo controle ele era mais eficiente, né? Ele era mais significativo do que o tratamento do grupo tratado com barbatimão. Então, eu gostei muito desse trabalho porque ele também enfatiza a importância da limpeza. Eu falei para vocês, eu vou falar muito de limpeza aqui. É, então, a limpeza com água e sabão já ajuda bastante no nosso tratamento. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Oi? Nós temos uma pergunta aqui da Andressa Teixeira. Ela Uhum. pergunta assim: e quanto à laser terapia, ela tem sido eficiente na sua aplicação? Eu não tenho prática, né, com laser terapia, mas eu tenho colegas que estão utilizando e eles estão tendo resultados bons, entendeu? Principalmente em feridas que pararam de evoluir no tratamento. Então, eu não tenho essa prática, entendeu? Eu ainda estou na parte da água com sabão. Estou brincando, mas ainda não cheguei a utilizar lisoterapia, nem precisei fazer indicação ainda, mas acredito que se for o caso, eu vou indicar sim, porque pelo que os meus colegas falam daqui, ela tem bons resultados. Tá respondido? Posso continuar? Pode sim. Ah, tá. Aí eu vou trazer para vocês um pouquinho da prática. Isso aqui são casos que eu encontrei nos meus estágios, são casos que eu encontrei também na minha prática, na minha rotina clínica, né? Então, esse primeiro caso aqui foi de um cavalo que ele foi amarrado num tronco e por ser um animal agitado e também a gente sabe que o cavalo ele não gosta de certos tipos de abordagem. Ele
balançou a cabeça e acabou tendo o olho perfurado por um prego. Qual foi a nossa abordagem aqui? Qual era a indicação? Talvez a indicação fosse de imediato a retirada desse olho, porque a gente teve extravasamento de estruturas, né? Mas aí nós optamos por tratar esse animal. O que foi feito? Nós fizemos a sutura do olho, colocamos uma sonda para poder fazer o tratamento tópico, e aí a gente usava solução de limpeza, que era a base de água, desculpa, de soro com tobramicina, e também a associação de anti-inflamatório com antibiótico. É, logo, a, junto, unido a isso, nós tínhamos o curativo local, né, para evitar a sujeira, e a máscarazinha para manter esse, essa ferida protegida. 15 dias depois, né, a gente fazia essa lavagem 3 vezes ao dia, né, fazia essa associação. 15 dias depois, nós retiramos o curativo, tiramos a sutura, e nós observamos que o olho ele não estava totalmente recuperado, mas aí a gente já não tinha mais a exposição de estruturas, e foi bom porque a gente não precisou retirar o olho desse animal. Ele não enxergava bem, mas ele respondia bem aos estímulos. Então, é como se ele estivesse vendo vultos. A gente passava a mão assim, próximo ao olho, fazia os testes de aproximação e ele tinha uma resposta. Baixa, mas tinha resposta. Mas eu considero que foi uma evolução boa porque a gente não teve a necessidade de retirar o olho do animal. Esse caso aqui não foi um caso que eu recebi, apesar de eu ter visto já fratura, desculpa, fratura não, ter visto lesão, cortes em língua, junto até com fratura de mandíbula, mas esse aqui foi um colega que enviou, ele enviou justamente porque o proprietário não queria, não podia fazer nenhum tipo de tratamento, então a gente conversou. Aí a gente decidiu que seria feita a limpeza, né? A lavagem dessa boca, utilizar o enxaguante bucal, que é a base de clorexidina. Se vocês observarem, a maioria dos enxaguantes bucais, inclusive o nosso, utilizado em humano, são a base de clorexidina. Então, era feita a limpeza, né, todas as vezes depois da alimentação. Nós fizemos a modificação, modificamos a alimentação desse animal, né, passamos a dar um alimento mais pastoso, um capim, suspendemos o feno, porque para evitar abrasão, para evitar mais lesões e evitar o tempo maior de cicatrização dessa ferida, né? É isso. Aí eu não tenho foto do final, porque não é meu, não foi caso meu, não foi caso que eu vi no estádio, mas a gente observa que ela já estava fechando nessa segunda foto, a gente observa já um pouco, já bem evoluído, né? A cor da língua está normal, que é bastante importante. Ferimentos em boca, você ficar sempre abrindo, né, para dar uma olhada, porque a cor, ela fala muito de como está a evolução. Então, aqui a gente pode ver que a língua está rosinha, né, vermelhinha, está legal. Fratura ou ferida em face. Ferida em face, ela é sempre uma caixinha de surpresa, né? Então, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Quando alguém liga e diz assim, o meu cavalo levou um coice no rosto. Não. Meu cavalo cortou tal canto, meu cavalo bateu em tal lugar. E a gente já vai ali, já vai fazer aquele atendimento já pensando no que vai encontrar. Desculpa, passou. Pensando no que a gente vai encontrar. Que é
Muito importante nesses casos, observar se a gente teve comprometimento de outras estruturas, né? Se teve fratura, se pegou em algum dente e depois vai causar uma sinusite. Então, isso é bastante importante. Não teve lesão, se for o caso, um raio-x, fazer a movimentação, palpar, para ver se teve fratura nessa região. Se não teve, ótimo, maravilha, que bom que vai ser algo mais simples, né? Então, a gente faz a lavagem dessa ferida, se for necessário, a gente faz a sutura, né? Dependendo do tipo da lesão que você encontra, faz a sutura e segue com tratamento, com limpeza, 3 vezes ao dia, utilizando o antisséptico que você elegir. No meu caso, eu, Valdeluce, sou fã da clorexidina degermante e da clorexidina alcoólica. Só que nem sempre eu posso usar a clorexidina alcoólica, né? Mas nesse caso aqui eu poderia até utilizar porque a gente está tratando de uma ferida fechada. Lembrando que a gente não pode usar álcool, nada cáustico em ferida aberta, né? É, esse aqui. Esse aqui também foi aquele caso que quando chega a gente se assusta, isso aqui foi no estágio também, a gente se assusta um pouquinho. Era uma potra, né, que lesionou, se cortou em um arame liso, que também são casos que vocês vão encontrar muito na rotina. São lesões, são ferimentos por arame liso, e são os piores. Né, porque a gente sempre brinca assim que quando é o arame farpado, ele sente a dor, ele tira. O arame liso não, ele fica, ou então ele para, né? Ele tocou ali, o negócio começa a dar uma furadinha, ele para um pouquinho de mexer o membro, né? Começa a coisa. Quando é arame liso, não, ele vai fazendo aquilo ali, ó, até chegar a esse ponto, até chegar nesse grau de comprometimento. Nesse caso aqui, a gente fez a lavagem, lavou, né? Lavou bem. Como ele tinha tecido, nós conseguimos fazer uma sutura. Nós optamos por uma sutura com fio captonado para diminuir a tensão desse local. É, eu não tenho foto, mas realmente, mas nós tivemos uma decência aqui. Mas foi uma evolução boa, apesar da gente ver aqui nessa outra imagem que ele tem um tecido de granulação exuberante. Então a gente começou a fazer o tratamento desse tecido de granulação, né? Então a gente para esse tratamento para controle de tecido de granulação, que às vezes é até um problema porque diminui a capacidade de retração, né? Mas a gente fica sempre observando, borda da ferida, borda tá rosinha, vai fechar. Mas quando tem um tecido de granulação assim, exuberante, a gente pode lançar mão de ácido bórico, daquele azulzinho, que eu sempre esqueço um monte, sulfato de cobre. Fazer a utilização de sulfato de cobre, sempre na lesão, evitar que pegue nas bordas, tá? Sempre na lesão mesmo, para a gente ter a diminuição. Vai arder um pouquinho, vai incomodar um pouco, claro, né? Mas às vezes ajuda bastante. E aí a gente pode ver que eu não tenho do dia que ele foi embora, mas a ferida evoluiu bem. Acho que aqui é o 21º dia de tratamento. Esse aqui é outro caso. Assim, eu tenho muito caso, tenho muita foto de casos de lesão por arame liso, né? Então, o arame liso, além do animal ele ficar ali, né? Ele não quebra o arame liso. O arame farpado, ele, em algum momento ele vai soltar, né? E o arame liso não. O arame liso ele não quebra de jeito nenhum, então fica naquela constante. Esse caso aqui, eu trouxe só essas duas lesões por arame liso, mas tem muito mais lesão de arame liso.
mas geralmente a abordagem é basicamente a mesma, né? Vai depender. Nesse caso aqui, o animal chegou com uma exposição, ele teve ruptura de ligamento, mas o tendão ele manteve aqui, né? Está aqui ainda normal, né? Não teve comprometimento do tendão. É, nós lavamos a ferida quando chegou. O pouquinho de pele que tinha, nós conseguimos fazer uma sutura. Mas aqui você pode observar que a gente tem uma lesão côncava, né? Então a gente teve muita perda de estrutura aqui. E nesse caso, o tecido de granulação vai ser meu amigo, né? O tecido de granulação ele vai ser importante porque eu preciso que tenha o preenchimento desse espaço aqui. Então, para que eu tenha a formação de tecido de granulação sem me preocupar com sujeira, com outros tipos de contaminação, eu limpo ele bem, faço uma bandagem, tipo o Robert Jones. Nesse caso aqui, a gente usou uma tala, uma espécie de tala, né, para manter ele fixo, ele não ficar movimentando o membro. Essa ferida a gente abria dia sim, dia não, para ver como é que estava a evolução. E depois que ela evoluiu, depois que ela criou, né, o tecido de granulação, ela já passou pela fase de remodelamento, aí nós fizemos a retirada e aí a limpeza nós fazíamos todos os dias. Todos os dias nós fazíamos a limpeza. Eu falo para vocês, a conduta terapêutica vai depender do veterinário, vai depender da sua análise crítica. Então, gosto muito de usar o degermante, desculpa, a clorexidina degermante, né? Nesse caso aqui, eu não podia usar a alcoólica, mas sempre eu fazia primeiro, lavava com permanganato de potássio, depois fazia a clorexidina degermante, né? Deixava agindo, fazia a retirada de uma parte e deixava agindo. Eu acho que é isso. E aí ele teve uma boa evolução, você vê aqui, o anime tem uma feridinha rosa, uma borda também mantida rosa, né? Então a evolução desse animal foi muito boa. Eu não lembro quantos dias ele ficou, mas foi bem legal acompanhar. Bom, esse aqui é um daqueles casos que eu falei para vocês do perfurante, daquela lesão, dos tipos de lesão, né, que nós podemos encontrar. Esse cavalo ele chegou com o relato, o proprietário relatou que ele foi mordido por cachorro. E como ele só viu os pontinhos, né, a entrada dos dentinhos do cachorro, ele não se preocupou. Mas, e aí ele deixou, né, foi passando só prata, né, para evitar, só que ele não conseguiu controlar a deposição, né, e aí a gente teve miíase. Quando ele chegou lá no dia zero, a gente estava dessa forma, a gente fez a limpeza, a retirada das larvinhas, né, e fez o tratamento e foi uma evolução bem rápida, né, fazendo tratamento, limpeza 3 vezes ao dia, e no 8º dia a gente já tinha uma ferida bem legal, em menos de uma semana a gente já tinha uma evolução, né, 6 dias ele já estava bem fechado, porque era fechada se a gente comparar a essa primeira foto, né? E aqui a gente vê que ele mantém as bordinhas da ferida rosa, né, e o tecido viável. Né? Então, acompanhar a cor, a coloração da borda é bastante importante porque a gente sabe como é que está sendo a evolução do nosso tratamento. Esse aqui, eu vou chamar que é o meu caso xodó, assim, o meu xodózinho, porque esse aqui eu estava estagiando e o veterinário do hospital, ele entregou, ele me deu esse tratamento, né? Ele disse, ó, isso aqui vai ficar por sua conta. Então, já viu, né? Vira o xodó que a gente conta para todo mundo, que você já
já fez, já pegou, que foi super interessante. Enfim, essa égua, ela chegou no hospital é, com um relato de um parto distóxico. Então, fez uma ferida aqui na vulva, e ela também tinha uma claudicação de membro pélvico direito. Aí, ao mesmo tempo que que a gente investigava quais os motivos o que estava levando àquela claudicação, a gente ia fazendo a limpeza, né, o tratamento dessa lesão na vulva. Só que a gente não conseguia evolução, nem do membro e nem da vulva. E, por curiosidade mesmo, a gente pegou uma sonda e foi ver até onde esse ferimento ia. E, para nossa surpresa, ele ia até a parte medial da coxa, né, da égua. Então, qual foi o nosso procedimento? A gente fez uma pequena incisão para poder drenar. Uma característica, uma coisa importante que a gente observou também era a temperatura na região. Ela tinha um aumento de temperatura, então ela tinha sinais de inflamação. Oi? Acho que tem o microfone de alguém ligado. Aí, no dia zero, né, quando a gente recebeu, ele tinha essa perfuração. Quando a gente passava a sonda, ele chegava até a parte medial da coxa. E a gente fez essa pequena incisão, como eu já tinha falado, né? Já fez uma pequena incisão na perna para poder drenar. E com a sonda a gente fazia a lavagem com permanganato de potássio. Essa aqui era uma limpeza que eu fazia, foi algo que eu realmente me dediquei mesmo para que solucionasse. E é um exemplo para mim de que ferida ela precisa de dedicação, ela precisa de limpeza, ela precisa que você tenha essa preocupação, né? Tenha esse comprometimento. Então, todos os dias, eu não vou dizer para você que eu fazia 3 vezes ao dia, às vezes tinha dias que eu fazia 6 vezes, né? Então, eu ficava sempre observando ela para ver a quantidade de secreção que tinha naquele local. Então, se tinha mais secreção, eu já puxava ela para o tronco, já fazia toda a limpeza, fazia a drenagem, massageando. Às vezes, eu fazia até uma compressa de água morna para poder ajudar a drenar e fazia a limpeza com a sonda. E foi interessante porque eu acompanhei toda a cicatrização. Então, eu cheguei até o ponto em que a sonda não entrava mais. Então, foi uma evolução muito boa. Depois que a gente descobriu essa ligação, né, essa ligação, a gente conseguiu tratar e essa égua evoluiu. Com 12 dias, ela já estava no caminhão indo embora. Então, é o meu xodó porque, estudante, né? Então a gente fica naquela emoção, daquela responsabilidade mesmo. As feridas pós-cirúrgicas de cólica, né? Então, desculpa, alguém quer falar? Valdeluce, nós temos uma dúvida aqui Oi. do Iveson Rodrigues. Ele pergunta assim: o que fazer para diminuir o aumento exacerbado do tecido de granulação? A redução da granulação a gente faz com limpeza. Na verdade, a gente evita com a limpeza e se a gente não tem uma boa evolução só com a limpeza, aí a gente faz uma cauterização química ou até mesmo a excisão. Então, a cauterização química a gente pode fazer com ácido bórico ou com o sulfato de cobre ou até mesmo a excisão cirúrgica, retirada daquele tecido de granulação. Respondido? Respondido sim, obrigada. Bom, aqui são as feridas de pós-cirúrgico, né, de cólica, de pós-laparotomia. São, de certa forma, feridas simples. Você só precisa ter atenção.
Então, o, o que eu aprendi? O que eu aprendi é a limpeza. Se eu tô com ela, se eu tenho pele suturada, eu posso fazer a limpeza com clorexidina desgermante, depois fazer a clorexidina alcoólica, passo um, uma vaselina sólida, né, para evitar mosca, é, evitar chegada evitar sujidades, né? A limpeza eu faço sempre de forma leve, de forma suave, porque tem que lembrar que a gente tem sutura, né? Então a gente não pode correr o risco de abrir essa sutura. E a gente pode cobrir, a gente pode fazer um curativo com um tecido mesmo, mas que ele permita a troca, né, de calor, né, no caso, que ele não abafe muito, né, então a entrada de ar, né, que tem a circulação de ar nesse local. No caso, a gente tem que fazer uma proteção, mas ao mesmo tempo ela tem que ser uma proteção arejada, né, então, geralmente eu uso a vaselina sólida justamente para me dar mais essa segurança, de que eu não vou ter nenhum agente lá causando mais um problema para mim, né, e uso a bandagenzinha para também ajudar nessa proteção. Aqui são as feridas causadas por agentes, né? Agentes infecciosos, né? No caso, aqui é a abronemose. O curso, geralmente, da abronemose é quando você tem uma lesão inicial, aí a mosca ela vai fazer ovoposição, e depois essa larvinha ela vai tentar penetrar, né, no tecido, e como resposta o corpo vai fazer esse tecido de granulação exuberante. Como é que eu posso fazer o tratamento? A retirada cirúrgica, eu faço a retirada dessa massa, eu preciso fazer a retirada dessa massa para poder as bordas se aproximarem, né? Então, para fazer o fechamento da ferida, então eu preciso retirar, tanto nela como na pitiose, eu vou fazer a retirada dessa massa. Lembrando que se você está na dúvida, é abronemose, é pitiose, é outra coisa, manda para o histopatológico, entendeu? Tira um pedaço e manda para você poder fazer a abordagem correta dessa ferida. E aí o tratamento, a gente faz a base de Neguvon com iodo PVPI, a gente faz uma massinha como se fosse uma massinha, uma espécie de massinha, coloca na ferida para poder matar todo o restante de larvas. A gente faz esse tratamento durante 3 dias, para não correr o risco de ter mais nenhuma lá. E na proteção do ferimento, a gente faz a utilização da vaselina sólida, né? Então, limpeza todos os dias, claro, não esquecer da limpeza, 3 vezes ao dia no mínimo, e ficar observando borda da ferida também, ver como é que como ela tá se comportando. Aqui é a pitiose. Mas qual é a diferença da abronemose para a pitiose? Uma é por mosca, né, larva da mosca, e a outra é por um fungo, o Pythium insidiosus. A lesão da abronema, ela é um pouco mais seca. A da pitiose, ela é um pouco molhada, né? Assim, por mais que você tente limpar, ela sempre tem essa secreção presente. A gente vai ter presença dos cancers. Ela é bem pruriginosa, então ela coça muito. E o que pode levar essa lesão subir para a boca, né? Então, de tanto que ele coça aquilo ali. E aí você tem a presença dos cancers, que você pode encontrar tanto superficialmente, mas geralmente você encontra esses cancers mais profundos. Os cancers, eles são as hifas do fungo, né? É a forma como ele está crescendo. Então, qual é o meu procedimento aqui? Retirada cirúrgica dessa lesão, né? A retirada da massa para poder ajudar a cicatrização.
O tratamento é com perfusão regional, com iodeto de potássio. Alguns veterinários, alguns colegas utilizam também via oral o iodeto de potássio. Existe também trabalho com isso, mostrando a evolução da pitiose com a utilização de iodeto de potássio oral. E também a utilização do quimioterápico, o Pitiumvac. Ele é injetável, efeito muscular, acho que uma vez por semana, né? E sempre fazer um imunoterápico. E sempre fazer o tratamento da ferida, né? Então, fazer a limpeza da ferida pelo menos 3 vezes ao dia, no caso da limpeza pós-cirúrgica, né? Então, lembrando sempre que quando você faz algum procedimento, você tem que tratar aquele procedimento que você fez. Esse caso aqui é um caso extremo, né? Então, são casos como esses que a gente às vezes fica triste, na verdade, né? Porque às vezes a falta de comprometimento a gente encontra. Enfim, esse cavalo, ele chegou com um relato do proprietário. O relato do proprietário é que ele tinha uma pequena ferida na face medial da coxa, e há 20 dias, né? Ele falou 20 dias. E quando ele levou para a gente, falando que ela tinha piorado há 3 dias atrás. E aí ele chegou, esse animal chegou com uma fraldinha, enrolando o casco, né, fazendo uma proteção, que a gente achou até interessante ter essa fraldinha, como ele é cuidadoso, né? Só que o membro, ele já não tinha uma característica normal, ele estava friável, algo do tipo assim, ele era frio, né? E estranho, a textura dele era diferente. E aí, para nossa surpresa, quando a gente tirou a fralda, o animal não tinha casco. Ele estava com a terceira falange exposta. E aí, a gente poderia amputar? Poderia. Foi um procedimento que foi dito para o proprietário que poderia ser feito. Mas ele disse que não tinha condições, segundo ele não tinha condições de manter um animal amputado na propriedade e optou pela eutanásia. São casos extremos, né, que não são comuns, mas eles aparecem, eles acontecem, e são casos que não têm o final feliz, né. Bom, e aí a gente vai falar sobre as terapias com fármaco, né, quando usar. A gente pode utilizar anti-inflamatório de acordo com o nosso julgamento. Como eu falei para vocês, a conduta terapêutica vai de acordo com o seu critério, o que você achar que deve ser feito. Então, vai depender da extensão da lesão, do grau de comprometimento, aquelas lesões por arame liso, aquelas lesões, para mim, elas causam dor. Então, eu posso entrar com anti-inflamatório não esteroidal para o tratamento. Entendeu? Para o controle da dor. 3, 4, 5 dias, entendeu? Enquanto está evoluindo. O corticoide. Quando é que eu vou usar o corticoide? O corticoide eu utilizo quando eu quero controlar tecido de granulação. Né? Então, eu preciso estar sempre observando como é que está aquela ferida. Eu estou usando o corticoide para diminuir o controle, diminuir o tecido de granulação, mas eu tenho que observar se a borda está seguindo, se a borda continua rosa, se ela está tendo retração, né? Terapia sistêmica ou tópica. Também vai depender da sua conduta, né, do que você julgar ser necessário ou não. Então, a terapia sistêmica
ela é necessária? Só a tópica ela vai responder? Então, vai de acordo com o seu critério. Eu preciso ou não fazer, entendeu? Porque eu não vou fazer uma terapia sistêmica num corte simples. Às vezes não tem necessidade, entendeu? Mas isso fica a critério do médico veterinário, fica a critério do profissional. Antibiótico terapia também fica a critério do profissional. Vai depender de onde o animal esteja, onde está sendo feito esse tratamento, é, onde ele está tendo, onde ele está alocado, né? Onde ele, se tem sujeira, se tem barro, se tem água, se tem. Então, tudo isso você tem que analisar. Vai ser tratado no hospital? Eu vou precisar de antibiótico? Vai ser tratado na propriedade? Será que eu preciso fazer um antibiótico? Lembrando que antibiótico a gente não faz 3 dias. Antibiótico, o tratamento é feito de 5 a 7 dias no mínimo, para a gente evitar as resistências, né? Tem que evitar é, 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 esses problemas sérios que a gente tem de tentar tratar o animal com determinada substância, com determinado antibiótico e não conseguir resultado porque ele já está resistente, né? Já tem uma certa resistência aqui. E soro antitetânico. Sempre, 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 sempre que possível, usar soro antitetânico. Sempre ter com você, na verdade. Para o veterinário é essencial e indispensável que ele tenha soro antitetânico com ele, porque de um corte simples para uma super ferida, uma ferida super extensa, a gente tem que fazer o soro antitetânico para evitar aquela protusão de terceira pálpebra, entendeu? Então, foi um corte simples. E outra coisa importante, mesmo o animal sendo vacinado, sempre faça soro antitetânico. Uma a duas ampolinhas. Se foi mais extenso, faz 3, 4, entendeu? Dependendo do local onde ele se feriu. Então, sempre fazer soro antitetânico. Então, gente, eu acho que é isso, né? A gente precisa conhecer o território, a gente precisa observar tudo. Além da lesão, a gente tem que ter uma visão ampla, tem que ter uma visão geral do que ocasionou, como ocasionou, quem vai cuidar, entendeu? Sempre ter essa visão ampla de tudo, não só focar aquilo ali, só focar na ferida. Né? A gente tem que ver o pós, porque é o pós que vai influenciar diretamente no seu resultado. E estudar sempre. A gente tem muitas novidades. Você vê a laser terapia. Eu tenho até que sentar para ler mais um pouco sobre laser terapia. Tenho que sentar e ler um pouquinho mais sobre ozônio. Entendeu? Então, estudar sempre e sempre que possível, converse com colegas. Troquem experiências, peçam opinião. Não é demérito nenhum para o veterinário pedir a ajuda do colega. Entendeu? Então, sempre que possível, faça isso. E limpeza sempre, 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 sempre. Ferida tem que estar limpa. Bom, acho que é isso. Que é isso que eu tinha que dizer tinha para falar para vocês. Espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês com o aprendizado. E, no mais, estamos abertos aí para conversas, dúvidas, críticas, aceitamos críticas, sugestões. É isso. Isso mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar pelo chat, ou podem também abrir o voice aqui, podem perguntar. Enquanto isso, o professor mandou um recado aqui, ele desejou boa noite, sejam todos bem-vindos, uma honra receber a Val, grande palestra, muito obrigada. Ele tá em 11 reuniões e teve que sair. E ele disse também que aproveitem demais e sempre divulguem, estejam nas segundas e pediatras. Bom, eu acho que não tem nenhum questionamento, nenhuma dúvida. Vou aguardar. Podem mandar, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. Ela está à disposição aqui para responder para vocês. Estou aqui, gente. Aproveita. Não estou brincando. Bom, eu acho que não tem nenhuma dúvida. A gente do Grupo PEC e do Projeto Pro Carroceiro
Thiago Fernandes, o pessoal tá fera já nas feridas. Ou foi muito bom ou foi muito ruim. Foi ótima. Obrigada. É o pessoal do Grupec e eu e a Ana Paula do próprio Roceiras e gostaríamos muito de agradecer a sua palestra. E quero que saiba também que a senhora é sempre bem-vinda aqui para palestrar, para ter outras reuniões, bater um papo aqui sobre as suas experiências. Muito obrigada, certo? Por estar aqui nas Segundas e Piatras. Lucas Fonseca também está agradecendo a senhora. Você tá me chamando de Leleu, né? Que eu tô vendo. É, tenho só a Tá certo, agradecer a Lulu. Val. Lele, boa noite a todos. Tá bom, Lulu. Muito obrigada. Andressa também agradecendo. Palestra muito proveitosa. Ai, gente, muito obrigada. Tô muito feliz com o convite. Estou muito feliz de ter contribuído de alguma forma com pequenas coisas que a gente vai aprendendo, né? Como eu falei para vocês, eu tenho uma formação teoricamente recente, eu tenho 4 anos de formada, e aí a gente vai vendo na prática o que acontece, né? E a gente vai trazendo para aqui, atrás aqui para vocês o que a gente consegue de bons resultados, né? E o que não tão bons resultados também. Mas que bom que eu pude contribuir de alguma forma com o aprendizado. Contribuiu sim. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. A gente vai encerrar por aqui, certo? Muito obrigada mais uma vez. E a senhora é sempre bem-vinda para comparecer a essas reuniões, tá certo? Tá joia, obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês, até mais. Até mais.